Olá, olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje a gente vai falar sobre o Domingo de Ramos e a Semana Santa. Mas antes, vamos rezar a nossa oração inicial para a gente poder começar? Senhor Jesus Cristo, que a gente possa estar meditando na Sua Palavra, que nesse encontro a gente possa estar aprendendo cada vez mais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da gente iniciar o nosso encontro, eu queria falar para vocês sobre o Catecismo da Igreja Católica. Vocês conhecem o Catecismo da Igreja Católica? É um livro de capa amarela que diz todas como se fossem as regras da Igreja. E esse livro ele é extremamente importante. Por quê? Porque caso você tenha dúvida sobre qualquer coisa, você pode tirar dúvida com esse livro. Você pode ler esse livro, saber um pouco mais de nossa igreja e aprender mais sobre as normas, sobre o que é certo ou errado de acordo com a igreja. Porque o que a igreja diz, a gente precisa seguir. Por quê? Porque a igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo. E aí, o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre o Domingo de Ramos e a Semana Santa? A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o Rei Messias vai realizar pela Páscoa da sua morte e da sua ressurreição. É com a sua celebração, no Domingo de Ramos, que a liturgia da Igreja começa a Semana Santa. E aí, pessoal, quando fala, a entrada de Jesus em Jerusalém manifesta. O que é manifesta? Declara a vinda do reino, que o Rei Messias, e quem é Messias? Jesus é o Messias, é o enviado por Deus. O Rei Messias ele vai realizar pela Páscoa de sua morte e sua ressurreição. E aí, com sua celebração, Domingo de Ramos, que a liturgia da igreja começa a Semana Santa. Então, depois do Domingo de Ramos, começa a Semana Santa. E aí, pessoal, a gente vai celebrar a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em jumentinho, que é um gesto de humildade. Jesus ele não entra em Jerusalém com algo luxuoso. Jesus ele é um rei que não pertence a este reino, mas ele é humilde aqui na terra. A gente pode ver isso desde o seu nascimento, que ele nasceu num lugar bem humilde, numa manjedoura, né? Esse povo, há poucos dias, o povo que estava... Porque o que acontece? Jesus chegou num jumentinho, e aí o povo estava lá, clamando com ramos de oliveira. E esse povo, há poucos dias, tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro. O pessoal estava triste porque Lázaro morreu, tinha morrido. E aí as pessoas estavam muito tristes. Jesus se comoveu com aquela situação e ressuscitou Lázaro. As outras pessoas tinham visto isso e essas mesmas pessoas estavam lá aclamando Jesus quando ele chegou em Jerusalém com um jumentinho. E essas pessoas pensavam o quê? Que Jesus iria libertar eles da política que estava acontecendo lá em Jerusalém. Havia uma crise, as pessoas às vezes não estavam contentes com o que acontecia. Eles achavam que Jesus era alguém assim, era alguém político. Alguém queria fazer uma guerra, alguém queria liderar uma guerra para poder livrar eles disso, ia trazer a terra prometida, mas Jesus, ele não é essa pessoa, ele não é um rei político. Ele veio aqui na terra para nos salvar de nossos pecados. É para isso que ele veio, para isso que ele foi enviado aqui na terra, para nos salvar de nossos pecados. Os ramos que a gente usa na celebração, eles lembram o nosso batismo, porque ao final da missa levamos o ramo para casa para lembrarmos que estamos unidos na luta pela salvação do mundo. A luta contra o pecado, e o sentido da peregrinação é mostrar que cada cristão possui um caminho de vida eterna com Deus. Então,
Eu gostaria agora de ler o Evangelho com vocês, refletir um pouquinho mais sobre o Evangelho, para a gente conseguir entender mais sobre esse encontro. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram até Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles as suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões iam na frente de Jesus, e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, a gente vê no Evangelho a entrada de Jesus num jumentinho, e ele vai a Jerusalém. Ele é aclamado por essas pessoas, por todas as pessoas, rodeado por pessoas. E o que acontece? Depois disso aqui, é que chega a paixão de Cristo. A gente está cada vez mais próximo. Então, depois disso, Jesus tem agonia, é julgado, e depois é crucificado. Está se aproximando deste tempo. E aí, pessoal, em Jerusalém haviam muitos judeus, mas a gente não pode dizer que foram os judeus que crucificaram Jesus naquele tempo. O Concílio Vaticano II, em seu documento, diz que a gente não pode dizer isso. Em nenhuma parte da Bíblia também está escrito. E vocês conseguiram ver aqui nesse Evangelho a parte Hosana, Hosana no mais alto dos céus. Vocês sabem o que significa Hosana? É em hebraico e significa salvai-nos, significa implorar pela intervenção divina. É por isso que a gente diz Hosana nas alturas. Bom, e esse foi o Domingo de Ramos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar alguma coisa aí embaixo se você quiser e deixar o seu joinha. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau!